Essa manhã, o Ashei de Boladão está com essa responsabilidade do nosso Senhor, que estejamos intercedendo por ela. Abba, Pai, fale e cale os nossos corações, através do pregador desta manhã. Tome-o nas tuas mãos, segundo o vosso beneplácito. Te oramos gratos, Hashem, Yeshua, HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bom, nesta manhã, o Senhor quer fazer um estudo conosco que leva tudo para o nosso Mashiach, Yeshua. Todas as parashiot que o Senhor, ou parashiot que o Senhor nos tem dado para estudar, exatamente para falar de Yeshua, porque a conexão é real. Conexão da Torá, Tanar e Besharashá. Essa parashá, ela tem assuntos bem reais que ainda vivemos hoje em uma proporção ainda maior, pior, singela, porque o Shedim, ele trabalha não se mostrando para alguns como ele é feio, mas às vezes bem singelo. Então, essa parashá, pode deixar só um pouquinho para mim, ela fala, ela diz, depois da morte. Depois que os filhos do sacerdote Harão entraram para trazer incenso de forma impura, sem a ordem de Hashem, eles morreram. A questão da impureza é muito séria. Tudo que fazemos para o nosso Eterno, que sonda, ele sonda o meu coração e vê se é em algum caminho mal. É assim que o Senhor fala conosco. Se o nosso coração está enveredado por um caminho mal, nós vamos sofrer a consequência disso. E naquele momento ali, Nadab e Abiú morreram porque fizeram algo que não lhes foi permitido fazer. E depois da morte, Hashem ordena a Harão que colocasse suas vestes, tudo conforme ele ordenou, desde a unção que receberam, ele e os outros filhos, para que eles entrassem na tenda de humilhação para oferecer o quê? Sacrifícios pelos pecados do povo e deles também. Então, mesmo aquele que está oficiando, em todo tempo ele precisa examinar. O Senhor diz: examine-se, pois, o homem. Nós temos que olhar para dentro de nós, porque nós somos uma casa espiritual. Nós somos um tabernáculo vivo do Senhor. Nós carregamos a menorá dentro de nós. Então, se eu não auto-examino, deixo passar batido, eu vou acumulando questões diante de Hashem, dos anjos que nos assistem, pelos nossos maus comportamentos. Porque achamos muitas das vezes que o Senhor diz ser santo porque eu sou santo. Eu já sou santo. Não, nós buscamos a santificação todos os dias. Porque se a gente não buscar a santificação todos os dias, nós vamos cair nos erros que a comunidade de Israel caiu e os estrangeiros com eles. Então ele fala nessa parashá, ele nos ordena o sacerdote a fazer esse sacrifício por ele e pelo povo, ordena cumprir, olha que interessante para quem acha que não tem nada a ver, a festa de Yom Kippur, a festa anual das expiações. Porque quando nos humilhamos diante do Senhor em Yom Kippur, nós estamos apresentando a nossa oferta viva primeiramente nós, e nós estamos intercedendo como sacerdotes também do Senhor das nações. Porque a gente fala que se nós nos misturamos com o povo, nós ficamos contaminados. Se nós usamos a língua desse povo, nós ficamos contaminados, impuros. E a terra, ela vomita. Então é sério os ensinos de Hashem
para o povo, para poder eles entenderem a sua caminhada até que chega aquele dia para viver a eternidade com ele. E ele diz que nessa paraxá também, que os sacrifícios, muita gente fala, o livro que vai virar Levítico, nossa, é uma matança. Só que eles não entenderam o porquê de Hashem. Olha o detalhe, os sacrifícios eram feitos para ofertas a Hashem. E todo aquele que matava naquele tempo e hoje, aqueles detalhes para matar um animal, vão ter que dar conta dessa alma, porque a vida está na alma, está na carne da alma. Então, esses animais, eles eram preparados, e Hashem sabe, você não sabe o que a gente faz com aqueles animais na hora do sacrifício, para que não houvesse sofrimento. Claro que existe uma técnica para fazer, mas Hashem, Criador, dono daquelas criaturas, sabe por que tinham que verter na terra aquele sangue. E ele orientava que quando fosse para comer um animal, que o sangue primeiro tinha que ser derramado na terra, porque somos pó da terra, a terra é viva. Então, aquele que pegasse um animal e matasse sem uma necessidade fora dessa dos animais que ele permite, porque ainda hoje, para quê? Esse negócio, não pode comer isso, não pode comer aquilo. É ordem de Hashem. Porque ele diz que a carne de certos animais, tanto marinhos, tanto aves, como animais característicos na terra, a carne dele não é preparada para a sua carne. Então ele sabe e ele ordena os animais limpos, os animais impuros, e a gente tem que obedecer para manter o quê? Nossa casa limpa. Tanto que nessa questão alimentícia, nós vivemos hoje num sistema que nós estamos vivendo lá todos os dias. Por isso que a gente tem que orar todos os dias, dizer, Senhor, repreende o veneno na panela. Não é assim que o Senhor fez com o profeta? Repreende o veneno na panela. E Paulo, o apóstolo Shaul, ele vai lá e ensina, olha, tudo que vejo no mercado, comprar e não perguntar. Porque se eu começar a dizer, o açougue, peraí, como é que mataram esse boi aí? E esse peixe aí? Você pode? Você vai ficar doido. Porque todos esses alimentos hoje têm um desígnio transgênico. Raro que não tem. E a gente sabe que o alimento transgênico faz mal. Como que a gente vai lidar nesse sistema, com todas essas situações que trabalham para nos matar? Deus disse, olha, orai sem cessar. Aquilo que você sabe, como ele ordena aqui, não comer sangue. Não é para comer. Não é para comer a carne mal passada. Não é, ele não quer que coma sangue. É proibição. Então a gente tem que prestar atenção que ele fala, se você guardar os meus mandamentos, a série de toda a Torá, Taná, Tirarachá, é ensinar a gente a guardar mandamentos, estatutos, que são as ordenanças do Senhor. E isso precisa ser descortinado no coração, no seio da comunidade de Israel, dentro das guerreiros de Hashem, todas. Porque não é isso que vai nos salvar. Porque tudo tem um motivo, tem um porquê. E ele continua dizendo que a proibição de pecar e também sobre a questão de casamentos ilícitos, sobre as uniões abomináveis. Aí as pessoas, elas não querem ver a Torá, a sua íntegra, e entender, estudar profundamente. Não, é mais fácil mudar um versículo, criar uma outra Bíblia, dizer que Deus é amor, que Ele ama todo mundo, vem como estás, permaneça como estás. Ou então faça assim, uma reza é muito mais fácil. Vamos fazer a reza tal, vamos fazer o livro tal, é muito mais fácil do que sacrificar a própria carne para obedecer. Sacrificar para obedecer. É assim que o Senhor nos chama.
Então, a Paraxá Arigotes, ela é recheada de ordenanças, de estatutos, que culmina nisso. Guarda os meus mandamentos. Para que ele entre ali, na Kedushim, na Paraxá Kedushim, e diga: por que você tem que ser santo? Ah, eu sou santo porque Deus é santo. Sim, ele diz isso. Mas qual é esse processo para ser santo? Nós não nascemos aqui numa casa em que nossos pais eram naturalmente israelitas. Nós carregamos uma história cheia de ideologias, de ensinamentos, de pessoas que estudaram lá atrás. Não vamos dizer que não foi bom, tá? Tudo deu começo, mas que houve sempre aquelas coisas assim: vamos tirar um A, vou botar uma A quadrado, vamos tirar um B, vamos botar um C. E nós seguimos essas tradições. Porém, o Senhor sempre diz: olha, deixa. Eu nunca mais me esqueci do livro que fala andar nos passos de Yeshua, nos passos de Jesus. Porque andar nos passos de Jesus requer muito o quê? Abnegação, humildade, fidelidade, obediência. Não fazer sua vontade, fazer a vontade do Pai, como ele diz. Eu vim para fazer a vontade do Pai. E nós somos convidados, enxertados nessa oliveira verdadeira de Israel, que carrega a oliveira, que carrega o óleo. Nós somos enxertados porque o que nós éramos? Oliveira brava, toda contaminada, impura, cheia de conceitos. E os conceitos, eles se tornam pilares dentro de nós. E tem pessoas que não querem derrubar esses pilares de forma alguma. Tanto quando entra dentro, a fundo, dos conceitos rabínicos do judaísmo, quanto dos conceitos romanos. Mas o Senhor, ele fez algo tão maravilhoso para o seu povo. Ele trouxe equilíbrio. Nem tanto lá, nem tanto cá. Olha o que eu fiz. Veja como ele fez. Então, para que ele chega lá no final, por exemplo, no capítulo 18, versículo 30, dizendo: portanto, guardareis a obrigação que tens para comigo. Olha o que é dito aqui. Pode ler na sua Bíblia. Você vai guardar a obrigação que você tem comigo. Por quê? Ele morreu por nós. Quem éramos nós? E ele continua dizendo: não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Nós estamos em todas as nações num sistema impuro, num sistema que aprova o errado e sacrifica o certo. O errado sempre está em alta. E o certo, você se torna maníaco, você se torna rato de comunicação e outros apelidos que estejam bom. O certo, não é certo. Ah, mas você só faz obediência. Ah, mas você só bater. Porque eles não entendem o conceito de quê? Da lei. Sem a lei não tem como viver na graça. Não temos. Não adianta. Você não vai conhecer por que Yeshua morreu por você. Você não vai entender. Porque tudo tem uma história, um processo, uma timeline para ser vivida. Então, mas o que o Senhor diz? Por mais que ele fale tudo isso, olha, a gente já está no terceiro livro, vai cá. E ele está falando ainda: olha, guardem esta ordem. Não se contaminem. Vocês da comunidade de Israel, vocês estrangeiros. Ele está falando todo mundo. Não se contaminem. Não tem como mandar: eu vou sair da cidade, eu vou lá para o meio do mato. Irmãos, primeiro, você está preparado para isso? Segundo, precisa de uma situação financeira bem abastada para você criar um mundinho para você.
envolve tantas coisas. Mas o Senhor tem a promessa. Você tem que olhar para a promessa e não se contaminar, entender e viver esta ordem de não se contaminar. Meu colega, meu amigo, nossa, ele é tudo para mim, pô, mas o Deus dele é outro. Não se contamina com ele. Porque sempre aquela historinha, né, da maçã podre, ela acaba contaminando a boa maçã. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que ouve. A musiquinha das crianças, o que ouve, o que fala, o que vê, o que pega, onde vai. São ensinamentos que têm um propósito. Parece bobo, né? Mas não é bobo. É um grande ensinamento. Então, o Senhor me levou ali, eu pedi ao Senhor para me dar a direção desse estudo, em Jeremias 44, versículos 4, 5 e 10. Olha o que o Senhor fala. Estamos lá em Jeremias, e ele fala assim: todavia, mediante tudo de errado que o povo continuou fazendo, se contaminando com os povos, entrando nos seus costumes, ele diz assim: todavia, começando eu de madrugada, que é o profeta falando, Deus falando, lhes enviei os meus servos, os profetas. Você já vai ver aí o amor de Hashem. Meu Deus, os meus filhos, não tem jeito. Aí o que a gente faz? Vamos ensinar de novo, vamos falar de novo. E aí ele fala assim: eu lhe enviei meus servos profetas para lhe dizer: não façais esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não obedeceram. Eles não inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimar incenso a outros deuses. Se você pensa que queimar incenso a outro Deus é pegar apenas um pau aqui, ou uma estatueta, seja o que for, e acender uma vela lá do lado, aí você está do lado, fazer uma fogueira, fazer um igual. Você pensa que é só isso, uma idolatria? A idolatria é muito singela. Ela começa lá no teu coração. Então, por isso que o homem tem que se examinar. Aí eu não sei versículos. Não é você que vive, você vive porque Deus deu graça para viver. Aí eu não consigo fazer isso. Você consegue, porque de você mesmo você não vai conseguir nada. Mas com Deus, você consegue tudo. A idolatria é muito singela, com as coisas, com a sua casa, com os seus objetivos, com os seus sonhos. É tudo muito singelo. Porque não é só o que o olho está vendo. E lá, gente, eu culto ao Deus tal. E mesmo assim, nós temos algum exemplo do que aconteceu esses dias atrás, esse show maluco que teve aí, que foi uma impulsa também. E as pessoas estão chamando aquilo de não show, não, estão chamando de culto. E não foi? Há um Deus maligno? Não foi? Outra vez. Aí o que Deus está dizendo aqui, ó? Mas eles não inclinam os ouvidos para ouvir. Continuam praticando as suas maldades. Continuam dando ali o louvor, porque ele foi um louvor, àquele Deus que estava sendo adorado ali. Despreparadamente. Quem não entende as imagens que estavam ali, aquela multidão que estava ali, um grande portal maligno foi aberto para demônios adentrar ali e possuir a mente daquelas pessoas. Então os olhos estão vendo também, mas continuam dando louvor. Quer ver uma coisa também que eu falo, que é idolatria? Futebol. O Senhor sempre me falou disso. Você idolatra no futebol. Você morre por causa daquele time tal. Isso é idolatria. Você idolatra sua mãe e seu pai. Você idolatra seu filho. Isso é idolatria. Você está trazendo adoração, está dando adoração, você está prestando louvor a um time que foi consagrado, todos eles foram consagrados para estar ali e chamar multidões.
tem diferença nenhuma do show que aconteceu. Nenhuma. É o mesmo culto. E aí estampam nas suas vidas isso. Estão fazendo o quê? Ó, que ligados na terra será ligado nós com quem? Com Deus? Com Yeshua? Ou com Shedi? Ninguém pensa. Ah, mas é legal. Não. Inculca a palavra. Essa que Deus manda. Mas ninguém quer ouvir isso. Se quisesse ouvir, nada era cheio. Mas a palavra ninguém quer ouvir. Então ele está dizendo que isso, eles não se humilharam até o dia, olha, presta atenção, até o dia de hoje. A palavra está vendo atual? Até o dia de hoje não se humilham, não temem, não andam na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante dos vossos pais. Isso é uma obra. Ele está dizendo, pô, que eu achei tão de cara para mim, antes de entrar no espírito. É mentira que eu achei agora? Falando isso aqui alguma mentira? Idolatria, irmãos. Estão envolvidos em idolatria. Isso aborrece o Senhor. Como foi dito aí, foi uma entrevista, né? Você queria Yeshua ou se você queria uma conta com quantos bilhões? 5 bilhões. Você quer Jesus ou uma conta com 5 bilhões? Uma conta com 5 bilhões. Gente, isso é proclamado na internet lá fora. Lá fora está sendo uma vergonha. E o que nós estamos fazendo? Sendo uma vergonha. As pessoas trocam Yeshua por 5 bilhões. Trocam Yeshua por senhores a Satanás. Enche os bolsos de dinheiro dos futebols, dos times, e estão fazendo adoração. E Hashem odeia isso. Odeia. Bobagem isso. Bobagem. Mas os livros estão abertos. E eles estão sendo escritos todos os dias. E todos os dias você vai dizer, eu enviei os profetas de dia, de noite, madrugando para falar. Você que não quis. Então, dentro da circunstância que nós vivemos hoje, a paraxá próxima que é do Shin, não é para dizer, só guardar os estatutos de Deus. Ele fala, guardo todos os meus estatutos, todos os meus juízos, cumpri-os para que a terra não vos vomite, o qual eu levo você para habitar. Não andeis nos costumes da gente que eu faço, que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. Você ser-me-á santo, porque o Senhor sou santo e os separei-vos dos povos, para serdes meus. Essa é a nossa responsabilidade. Irmãos, quando você vai estudando a palavra, ela te constrange de uma tal maneira. Porque você vê Deus fala dentro do seu clamor, mas não tem louvor. Deus gritando pelo meio dos chofar dos profetas, mas não recebe louvor, adoração, obediência. Não recebe. Não, não caberia. Eu vi uma pessoa falar, porque o Brasil é o maior número de, entre aspas, cristãos. Então digamos assim, é um lugar, é um celeiro que a Satã gosta de trabalhar para humilhar, fazer vergonha. Entre aspas, é uma verdade. Por quê? Porque não estão fazendo diferença do puro
levar vocês para uma terra. Alguém fala? Naquela. Não, ele falou, né? Mas lá naquela terra, você não pode se contaminar. É aqui, eu moro no Brasil, no Rio de Janeiro, vai pagar, mas você que mora nos Estados Unidos, lá você aonde, é a mesma coisa. Porque o Monte de Sião é um. Ele se estabelece para todas as nações. E é para lá que a gente tem que olhar para lá. Não para as pessoas que estão lá, mas o que Deus estabeleceu lá, a promessa que Ele fez lá. A quem? Abraão, Isaac, Jacó. E Ele tem feito esse clamor, Ele tem falado dessa forma, porque, irmãos, o juízo será sem piedade. A hora que ficar ruim, esses dias eu estava lembrando, aquele louvor, os mercados estão vazios. Lembra desse louvor? Só da minha época, vocês sempre lembram, né? Só quem é da minha época? Esse louvor, ele lá atrás, ele estava dizendo o quê? Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Aí não está vazio mercado. As ameaças estão aí, olha, até o fim de maio, você tem que só aumentar. Mas o seu lucro, está tudo crescendo. O preço lá em cima, tudo indo lá, meu Deus. Aí todo mundo faz brincadeira que o café virou ouro, que não sei o que virou ouro, que tem que ter segurança, faz um monte de brincadeiras. Mas no meio dessas brincadeiras está se cumprindo a palavra. O que nós estamos ensinando? Que só que Deus é bom, que Deus cura, que Deus liberta, sim, mas dentro dessas palavras, dessa frase tão curta, que conhecereis a verdade, ela vos libertará, existe um contexto imenso de mandamentos, de estatutos e de juízos, que não é ensinado, que não é explicado. Aí as pessoas continuam só, fulano vai curar, olha lá, vai curar, ó, vai fazer isso, ó, vai acontecer aquilo. E aí você vai ver os escândalos, o seu, ai, daquele, por quem vem escândalo. Ai, daquele que escandalizou meu irmão. Ai, ninguém tá nem. Briga na internet. Faz alusão dos cultos, né? Como que acontece. Irmãos, é de arrepiar. O que ele tinha que fazer nessa hora, irmãos? Julgar? É orar. Senhor, eles estão como cegos. Eles não estão discernindo a tua palavra, o teu espírito. Isso eu falo para todos. Não tem aqui uma religião certa ou uma denominação certa. Não importa onde seja, tanto no judaísmo como na congregação evangélica. Em todos estão havendo extremos. Ou nada ou extremos. Isso está trazendo vergonha, confusão, e Satanás está lá. Aí quando a pessoa abre a boca, e tem pouco lá. E lá, é tudo assim, tudo igual. Então é sério, irmãos, que nós temos vivendo. Então o Senhor, Ele diz que é para a gente não andar nos costumes. Costume. Qual é a cultura do Brasil? Futebol. Qual é a cultura? Carnaval. Qual é a cultura? Festas juninas. Qual é as outras romarias? Muito costumes. Sai, povo meu, daí. Não é assim que a gente fala? Sai, povo meu, daí. Nada carne. Bota na cruz como enxotou. Põe o joelho no chão. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. É dessa forma que Deus te ensina. Mas não quero ouvir.
santidade. Nós temos que buscar viver uma vida de frutificação, para que chegando em Shavuot eu possa me apresentar. Falar é fácil, muito fácil. Você começa a matar a carne, porque a carne está presa nas concupiscências dos olhos, ela está presa nessas concupiscências toda da terra. Quer frutificar? Quer chegar em Shavuot e receber a luz da Torá na tua vida? Começa a matar a carne. Isso é contar 50 dias para Shavuot. Isso é aclamar o Ruach Adonai para a tua vida. Serei santo, porque eu sou santo. É fácil? Foi fácil esta dizer para o povo deixar essas mulheres? Foi fácil, mas ele foi com a palavra firme, mostrando: vocês estão errados, vocês se contaminaram. Deus não mandou que fosse assim. E eles daquela sacudida que Rachim permitiu dar, eles fizeram o quê? Dividiram. Doeu. Mas você quer a vida eterna? E Deus, na obediência, você acha que quando Deus te manda ordenar uma coisa que você faz, Ele já está provendo lá na frente, por causa da tua obediência. Ele não vai desamparar, porque Ele promete isso. Ele é fiel. Amém? Quer dizer que Deus é fiel. E aí, não tinha que obedecer. Aí ele fala para mim, ele me convida lá para o livro de Romanos, capítulo 3, a partir do verso 9 diz: ao que eles estão, todos estão debaixo do pecado. Todos. Romanos capítulo 3, a partir do verso 9. Ele fala assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo sequer. Irmãos, não é duro isso? Não somos justos, não. Enquanto nós tivermos esse simbólico aqui, a gente escorrega todo dia. Por isso você deve começar o seu dia como: Senhor, eis-me aqui, lava-me, lava-me das minhas impurezas, lava-me da minha idolatria, lava-me das correntes que me amarram. Você tem que promover a sua libertação todos os dias. Mas o pastor não faz estudo de libertação. Mas ninguém ora por mim. Você é responsável por esse tempo. É você que tem que orar, clamar. Ele diz: se você clamar, eu vou responder. Então você tem que acordar e colocar diante do Senhor todas as suas fraquezas. Yeshua nos ensinou o quê? Entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti e conversa comigo que te ouço. Não precisa sacudir, não precisa rebolar, não precisa pular. Não precisa. É simples. É muito simples. É só entrar no teu quarto e fechar a porta. E ele disse: Deus que te ouve, eu farei, eu te ajudarei, eu te guiarei. Há promessas, mas tem que ir de quem? De nós. Eu tenho que ir. Eu tenho que querer. Ele diz: vinde a mim vós todos que têm sede. Sede de quê? De justiça, sede da palavra, sede de ser liberto. Vinde vós a mim. Não adianta vocês acharem que tem que ter algo milagroso, algo estrendoso, que vai sacudir. Ai, Deus está naquele lugar. Olha como Deus fala ali. Olha.
porque ele não habita no templo feito por mãos de homens. Ele habita em nós. O Rachem está aqui, o Espírito de Deus está aqui, porque nós estamos aqui. Entendeu? Então ele fala lá em Gálatas 3:22, não precisa abrir, mas a Escritura encerrou tudo sobre, mas a Escritura, a palavra, encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Yeshua, fosse a promessa concedida a quem? Aos que creem. Eu creio em Yeshua como meu único, suficiente Salvador. A promessa é para mim. Aí ele fala, lá no Salmos 14, 1-3. Olha o que o Salmo diz. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Os que dizem aí que são ateus, ou qualquer outra pessoa, não há Deus, não. Tem um verdadeiro. Tem muitas imitações, muitos com muitas capas, mas tem o verdadeiro Deus. Ele horrível. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Olha só, se há quem busque a Elohim. Mas sabe o que acontece? Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Gente, é triste ouvir isso. É triste. Dói na alma. Deus está olhando. Meu Deus, tem nenhum. É doloroso. Aí no Salmo 5, 6-9. Tu destróis, presta atenção, semente, tu destróis os que proferem mentira, seja qual for. Mentirinha, mentirão não existe, é mentira, porque o pai do diabo, o pai da mentira é Satanás. Não existe essa de mentir. O Senhor abomina ao sanguinário, ao fraudulento. Porém, ele diz, eu, pela riqueza da tua misericórdia, aqui Davi falando, entrarei na tua casa, me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor, Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois mantém neles sinceridade nos seus lábios. E seu íntimo é todos crimes, todo de crimes. A sua garganta é um sepulcro aberto, e com a língua lisonjeio, mas são inimigos. Infelizmente, irmãos, a Satanás não tem corpo. Ele precisa do corpo. Ele precisa dos seus olhos para ver esse mundo, para agir nesse mundo. Então, eu estou falando aqui, olha, esses têm que ser destruídos. E Davi falou assim, Senhor, me ajuda. É assim que a gente tem que fazer. Aquele amigo que diz que é teu amigo, não é teu amigo. Porque se o teu verdadeiro amigo é Yeshua, ele é o teu inimigo. Porque o Deus que anda com ele vai agir numa hora que você menos espera como teu inimigo. Vai te trair. Vai te machucar. Vai te rejeitar. E a gente tem que estar tendo essas coisas, irmãos. São ensinamentos. Aí ele fala lá em Salmos 36:1. Há no coração do ímpio, existe no coração do ímpio a voz da transgressão. Ele te leva a transgredir. Quando vocês fazem a oração do Pai Nosso, né, quando a gente lembra hoje de fazer, o Senhor diz assim, livra-nos do tentador. Ela é curta, mas cada frase, ela tem uma ação, um pedido. Livra-me daquele que me tenta. Livra-me daquele que me leva a transgredir. O Salmo primeiro fala, não deixe você sentar na roda dos escarnecedores. Porque você senta na roda do escarnecedor, você vai pecar. Você já está ali com cúmplice. Sentou, já é cúmplice.
Aí eles começam a falar, aí tu já ri. Já está concordando. Está vendo? Sigelo. É uma linha muito tênue do pecado para nós. Então você, para ser contaminado, é muito fácil. Não importa quem seja. Seu filho, seu marido, seu amigo, seu professor, seu patrão. Vigiai e orai. Nossa, cadê essa vigilância na nossa vida? Aí ele vem para o livro de Jó. Olha como Deus é maravilhoso, irmãos. No capítulo 5, vamos ler do 6 ao 24. Olha como Deus, ele tem um amor. Ah, Deus é bom. Tá, Deus é bom. Mas tudo tem um ciclo. Se você fizer assim. Aí ele fala aqui no versículo, a partir do verso 6. Porque a aflição não vem do pó. E não é da terra que brota o enfado. Olha o que ele está dizendo para nós. Mas o homem nasce para o enfado. Como as faíscas das brasas voam para cima, quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes, inexplicáveis, maravilhas que não se podem contar. Ele faz chover sobre a terra. Ele envia água sobre os campos, para pôr os abatidos no lugar alto, e para que os enlutados se alegrem de maior ventura. Ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. Eles de dia encontram as trevas, ao meio-dia andam como de noite, as apalpadelas, eles são sábios. Porém, as quem salva, ó, da espada. Ele salva. Aquele que está com ele, ele salva da espada que lhes sai da boca deles. Ó, uma língua para te amaldiçoar. Uma língua para levantar inimizade, te difama. Ele diz que ele te livra. Porque tudo aquilo que tu plantar, tu dá o quê? Colher. Então, se tu plantando na churrasca próximo, se eu estou falando dele é isso e aquilo, se eu estou com a minha intenção difamá-lo, ele vai colher. Porque ele promete aqui, ó, eu vou te salvar. O que sair da boca destes, isso é uma promessa. Ele salva o necessitado da mão do poderoso. Às vezes, por exemplo, tem um patrão que é opressor, um sistema opressor, que está acima da sua condição de mudar alguma coisa, está oprimido, que ele se acha o poderoso. Deixa ir. Por isso que tudo tem que orar, irmão. Sem medo. Aí ele diz aqui, assim há esperança também para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Bem-aventurado, feliz é o homem a quem Deus disciplina. Então fique feliz quando Deus te apertar. Fique feliz quando Ele te corrigir. Às vezes precisa permitir uma doença. Às vezes precisa permitir desempregos. Às vezes precisa permitir tocar no filho. Eu vi ontem, uma mãe que, eu não sei se vocês viram, uma criança que está com uma doença rara, descoberta no Brasil, uma única criança, que para ver o tratamento é 15 bilhões. Eu falei o quê? 15 bilhões para poder tratar dessa criança. Aí a mulher já vendeu o carro, ganha terreno, ganhou o carro, ganhou um monte de coisa. Parece que ainda faltava 4 bilhões. Não é milhões, é bilhões. Aí eu olhei para ele
aquela senhora, para aquela criança, e disse: Senhor, se ela soubesse quem tu és, bastava uma palavra, buscar o Deus de Israel. Orientar. Isso, né, é defraudar a pessoa na dor. Isso é uma fraude, é uma opressão, é trabalhar no desespero. Eu não gosto desse projeto de marketing que diz: trabalhe na dor. A dor vai fazer você atender aquela pessoa e ganhar dinheiro. Mas não é isso que o sistema está fazendo. Seja o que for, irmão. Se teu filho está com uma doença rara e vai morrer, ou você está com uma doença que vai te matar, é tudo isso que eles fazem. Eu falei assim: eu não vou doar. Eu não vou doar. Eu vou orar. Eu vou doar. Porque eu sei o Deus que eu sigo. Porque ela pode pagar todo esse dinheiro e nada acontecer. E a criança me alta. Aí é dor. Aí você imagina uma família envolvida numa situação dessa. Você tem que pensar assim, você tem que analisar. Ela envolvida nessa situação trágica de dor, faz tudo na força do braço, tudo que é possível e impossível, e aquele bebê morre. Eu vou fazer um exemplo aqui, desculpa eu falar alguma coisa aqui, Alessandra e Marco. Mas quando a Rebequinha teve aquela situação muito séria, eu acordei de manhã, na manhã de noite. Deus tinha me dado um sonho. Ele acordou e falou o nome dela bem alto para mim. Aí eu disse: meu Deus. E diante do sonho que ele me deu, eu levantei e fui orar. Porque na verdade havia uma sentença de morte. E Deus quebrou aquele mal. Por quê? Olha onde você está envolvido, olha quem é teu Deus, olha a situação que você vive, olha o meio que você está. Ele vai usar o profeta. Não precisa a gente ficar desesperado. Deus, ele faz a nossa parte, mas o Senhor é que faz o milagre. Isso não é a primeira vez que eu vi. Eu tive uma outra pessoa que passou pela nossa congregação, ela ia morrer. E eu estava em casa, eu tinha até feito uma visita. No dia que eu fui, eu vi uma pessoa cadavérica, ia morrer. E eu em casa sentada orando, eu estava agora sentado no sofá, de joelhos orando, e o Senhor falou: Tabita, comigo. Eu estava orando para essa pessoa. Aí eu: como, Senhor? Aí o homem pensa assim: eu vou ter que ir lá orar, porque ia morrer, para ressuscitar. Aí minha cabeça não mora, né? Senhor, não tem que fazer isso aqui, meu Deus. Aí a gente começa a olhar nossas famílias para mais humanas. E eu vou ter que ir lá orar. Aí eu fiquei esperando Deus me falar. A pessoa falou isso para mim. Gente, no outro dia, quando eu visitar o garoto, era outra pessoa. E o próprio pai começou a dizer: ninguém está entendendo nada. As paquetas já estavam lá em cima. Tudo começou a cair. Naquela hora que eu estava orando, a gente deu a ordem de vida. Só que ele só vai entender um pouquinho depois. Ele deu a ordem de vida. E aquela vida, essa vida está dando até hoje, porque a gente deixou ali o sepulcro. Ele deu a ordem. Assim como eu me lembro da Bíblia, o Senhor deu a ordem. Então, a gente, quando ele vê o nosso coração, ele sonda o nosso coração, ele vê que nós estamos ali clamando a Ele, ao Deus de Israel, Ele vai fazer. Como lembrante. Ele vai salvar ou não? Como lembrante. Mas como eu lembro, Deus me mostrava, o clamor estava sendo feito por ti, irmão. Eu vi, Deus mostrava. E aí eu acordei para falar o nome dela, bem alto. Então, o time dele quer, ele está vendo, ele não quer. E aí as coisas vão se encaixando. Quer dizer que você
você não vai mais no médico, não quer dizer que você não vai tomar mais um remédio, mas a sentença de morte foi anulada. Foi fechado aquele ser. Assim como foi comigo. Eu vendo tudo em coma, ainda dizia eu, era muito engraçado, que eu dizia assim, eu não entendo por quê. Por que a mãe não veio aqui falar comigo? Por que engraçado, eu conversava eu em coma com a minha mente. Por que as pessoas não vinham até mim? Porque eu dizia assim, Deus, eu não entendo por que eu estou aqui. Porque quando você, as pessoas pensam que quando a gente está em coma, que a nossa vida está parada. Ela não está parada. É o corpo que está parado. Mas a alma e o espírito estão paradas. E Deus está falando. E eu ali, eu ficava pensando com Deus, por que Deus ninguém vem aqui? Por que eu estou aqui? Esse problema que eu tenho de coração hoje, gente, eu ouvi o meu coração. E quando eu abri meu olho, foi mesmo como eu disse, não me dê esse remédio que faz mal para o meu coração. Eu vi, meu coração parecia um milagre. Ele batia assim. Parecia que eu ia morrer. Porque a meditação que eles estavam me dando não era nada. E aí Deus vai mostrando várias coisas em você vai conversando, até a hora que Ele mesmo se apresenta. Ele vai mostrando as sessões do inimigo, o que Ele está fazendo. Deus me levou a alguns lugares, me mostrou algumas coisas. E aí depois Ele chama você e fala, agora eu vou tocar na tua cabeça. Aí Ele se apresenta para você, revelou a vida da Débora, me mostrou a minha neta, e é claro, eu não engano ninguém. Olha, essa aqui é a filha da Amanda. Ela ainda não existia. Deus mostrou como um desenho. Assim como Ele me mostrou também os rabinos mortos. Estados, rabinos, estados. Todos mortos. Aí Ele falou assim, ó, essa aqui é a filha da Amanda. Eu vi os meus netos, eu vi Davi, eu vi o Noah, eu vi a primeira Sara, Davi, Noah e uma menina. Olha essa menina. Aí eu vi dizer, essa é a filha da Amanda. Aí depois ele jogou tocar na tua cabeça. Irmãos, eu vi aquela mão, era uma mão assim, a mão de homem, a mão mais envelhecida, eu não vi a cara, mas ele disse, eu vou tocar na sua cabeça. Ele sacudia a minha cabeça, para cá, para lá, para cá, para lá, para frente, para trás. Depois como ele sabe, que a gente entende como é a anatomia do cérebro, como que é um esqueleto do cérebro, eu me via dentro do meu cérebro, da caixa craniana, do osso. E eu olhava o osso e dizia assim, eu vou tocar aqui. Foi como se ele dissesse, isso aqui é uma campainha. Vou tocar 3 vezes. E eu vi o dedo fazer assim, apertava 1, 2, 3. Aqui dentro da minha cabeça, não sei que lugar, era no osso. Não era na massa encefálica. E aí eu acordei, falando. Aí aqueles médicos olharam para mim, e acordou, falando para mim, e eu fiquei olhando, eu não tinha noção que tinha acontecido comigo. Mas Deus me livrou a morte. Porque depois do relato da minha família, o relato era o quê? Ih, vai morrer hoje, o rim parou, e aconteceu isso. Então, quando Deus diz, eu vou levantar, Ele levanta. Aí entra na nossa vida a oferta, como a gente fala de Xarim, oferta de gratidão, todos os instantes. Senhor, sou grato que o Senhor guardou minha família, guardou meu filho, guardou minha saúde. Porque hoje eu glorifico tanto a Deus, mesmo, irmãos, vocês pensam que eu estou perfeita em saúde? Eu não estou. Se eu vou fazer um relatório dos problemas, eu vou ser correto. Se eu disser para você que o coração ele dispara e várias coisas estão acontecendo, você viu uma forma. Mas a gente tem que crer naquele que nos deu a vida. E não parar. Eu não vou parar porque eu tenho neuropatia no pé. Eu não vou parar porque eu tenho o joelho para cirurgia de hoje. Eu não vou parar porque eu tenho um coração cheio de problema. Eu não vou parar porque eu tenho um pulmão cheio de problema. Às vezes eu estou cantando aqui, a voz não quer sair, mas ele vai sair em nome de Jesus.
Eu não vou parar porque eu tenho um pulmão deficiente. Porque as sequelas da agressão que eu sofri foram muito grandes. Mas o Senhor guardou o quê? Né? Lembra quem cuidou de mim? Minha mente. Não era nem para eu ter mente mais. Não era nem para eu raciocinar. Não era nem para eu estar frio. Tanta coisa me aconteceu. Mas olha, o Senhor falou aqui. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere as suas mãos e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará e na 7ª mal não te tocará. Na fome Ele vai te livrar da morte. O desespero que nós estamos vivendo hoje aí, tem que guardar alimento, tem que fazer isso. Não estou fazendo apologia que não tem que fazer. Tem que ser prudente, como Yosef foi. Mas não se desesperar. Está todo desesperado. Irmão, esse desespero vai aumentar. O mercado está vazio. Mas você tem que ter a prudência de ter na sua casa para aquele tempo um pouco. Não te livra de você não ter. Mas a gente está vendo a comida no mercado. A gente não compra. Não, para que comprar comida? Para que guardar comida? Para quê? Ah, é por dinheiro. Ah, gente, ninguém vai dividir não, hein? Cada um vai guardar para si. Tu acha que vai dividir o teu arroz? A gente só tem arroz para comer, eu vou dividir para ele e vai voltar para mim. O egoísmo vai lá em cima. Mas o Senhor não manda a gente fazer isso. É para nós e para o próximo. Mas Ele diz aqui, ó, eu vou guardar você da morte, na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada, do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação, não temerás. Senhor, muitas coisas deixam-nos sem sono. Eu já vi soldados na rua do exército, toda na rua. Eu já vi a rua, eu já vi muitas coisas. Por coisas que o Senhor vai mostrando assim, ó. Lá na frente, você vai ver isso. E é isso que ele está falando. A gente vai ver essas assolações. A gente vai ver esses mercados fechados. A gente vai ver as pessoas brigar, irmão. A fome faz você matar. Entenda isso. Hoje a gente vai para a nossa geladeira, mesmo que tenha um pouquinho, glória a Deus. Mas sem nada, é difícil. A gente engana Deus. Então a gente tem que ficar atento a essas coisas. Desculpa, mas eu tenho que falar, porque o Senhor não está mandando falar essas coisas. E às vezes a gente não tem nem oportunidade. Mas quando entende, tem que falar. E aí ele diz assim, da assolação da fome e da fome, te rirás. Ó, você vai rir, porque você diz, está tudo escuro, está aqui perigoso. Lembra das pragas lá do Egito? Nossa, oh Deus, obrigado. Tem comida, tem luz. Ele está falando isso, mas não tem uma condição para viver isso. Aí ele falou, da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra você não vai ter medo, porque até com as, olha irmãos, preste atenção, com as pedras do campo terás a tua aliança. Você não entende isso, irmão? Se está no campo, a pedra vai ser tua amiga, literalmente. Nenhum animal vai te tocar. Se você estiver aqui para o campo, nem a serpente que estiver lá vai te morder. Nem a planta venenosa vai te matar. Irmão, isso é poderoso demais. Por que não falam? Mas tem a condição de. Ninguém dá presente se você não merecer. E Deus fez uma promessa e Ele quer cumprir. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Ele diz, bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina e que não despreza.
Porque até com as pedras do campo terá tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo, e saberás que a paz é a tua tenda. Percorrerás as tuas possessões, e nada te faltará. Guarda isso. Isso é uma promessa. Promessa para esses dias. Promessa para dizer: não tenha medo. Só viva a fidelidade do Senhor. Seja fiel ao Senhor. Romanos 2:1-3, ele fala: portanto, é indesculpável o homem quando julgas quem quer que seja, porque o que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenam. Tem a ver com falando do outro, mas você não faz. Você tem que ter muito cuidado quando a gente fala do outro. Como você faz? O que você está falando? Não fale. Não fale do outro. Aí ele diz: tu, homem que condenas e praticas das coisas, vai assistir. Pensas que te livrarás do juízo, Deus? É o que a gente fala muito, né? De fazer Rosh Hashanah, de fazer o Rosh todo. Falar bem. Glória a Deus, que bom, que maravilha. Vamos juntos de verdade, nessa embarcação do Senhor. Não estamos juntos como o mundo fala aí. Eu estou quase terminando, tá? Atos 13, 38 e 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão dos pecados por intermédio de Yeshua, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moshe. A lei de Moshe, ela é o conceito, ela é o ensinamento, ele é o sinal vermelho, ele é o sinal amarelo na tua vida. Aí, por isso que muitos já não é maldita, ela acabou. Não, ela não é maldita, ela é boa, santa e agradável, porque ela se torna ruim para você, porque você está em pecado. Ela está dizendo que você é adúltero, ela está dizendo que você é ladrão, ela está dizendo que você é mentiroso. Eu falei uma coisa de mim, falei do meu testemunho, e de algum testemunho que vivi, mas o resto tudo aí está falando. Não sou eu que estou falando. Então a lei bate em você, você diz que é ruim, porque você está em pecado. Você está quebrando os mandamentos. Então ela é a âncora para te libertar. Então, se você não tem a lei, não tem essa âncora na tua vida, você cai. Você se perde. Gálatas 2,16, sabendo contudo que o homem não é justificado por praticar a lei, as liturgias, essas obras, todas as coisas que eles impõem, que uma própria divisão entre os judeus na época de Paulo, que Paulo vivia, se eu não me engano, que houve aquela discussão, se separaram, cada um foi para o caminho, porque queriam impor uma situação que nem eles próprios conseguem cumprir. Então isso aqui está escrito. Por que a gente vai impor isso? Ele está falando para nós. Romanos 7,7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Acho que eles esqueceram de ler isso em Romanos. Ele está falando, pois não teriam conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Eu não teria conhecido a lei, dizer, não adulteres. Eu estou adulterando, porque diz, não adulterarás, não matarás. São somente 10 palavras, viu, mais? A lei te mostra. E quando você está fazendo isso, você não gosta da palavra, porque você está fazendo isso na sua vida. É a lei que está dizendo, você que tem pecado. É você que está errado. Romanos 11:32, porque Deus a todos encerrou debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então nós todos somos assim. Por isso que cada manhã é renovado as misericórdias.
porque todo dia ele se obedece. Eu vi uma pequena frasezinha lá de Billy Graham, falando sobre oração. A gente fica tão cansado que a gente pede respeito até na hora de orar. A gente vai orar deitado, quando já está comigo, nem um amém que caiu. É desrespeito a Deus. Isso Billy Graham lá atrás, muitos anos. Você tem que honrar a Deus quando você chama Ele. Aí aquela oração que não tem nem pé nem cabeça, não tem fim, nem início nem fim. Isso é desonrar a Deus. Aí ele diz: pedis maus, por isso não recebestes. Está achando que eu sou o quê? Um tecido da prateleira que você pega? Aqui, Deus, olha isso. Está assim, não sou. É melhor nem orar. É melhor só dizer: obrigado, Senhor, de Deus. E vai orar. Vai orar de verdade. A oração nos leva à humilhação. A oração nos leva a reconhecer primeiramente quem eu sou, diante de quem eu estou, e diante de como eu vou falar. Você iria a um tribunal de justiça de qualquer jeito? Você iria vestido de short? Você falaria de qualquer forma? Não, excelência, Senhor excelentíssimo, olha, é assim, excelência para cá, excelência para lá, e você totalmente vestido, trajado perfeitamente para falar naquele local, com aquela pessoa. E por que virou bagunça a casa do Eterno? Porque pode ser de qualquer maneira, porque eu posso fazer a qualquer hora, porque eu acho que eu não tenho que ter respeito. Porque aqui não é a casa que ele já está destruindo. É? Então, para que Deus está aqui? Para que Deus mandou fazer isso? Para que Ele mandou orar? Para que Ele mandou a gente estar juntos? Para que Ele mandou ter comunhão? Irmãos, tem que pensar muito bem com quem você está falando. Eu não sou nada, pastor não é nada. Mas aquele que está aqui por causa de nós, aquele que está aqui para nós, Ele sonda cada um dos nossos corações. Todos os nossos feitos, todas as nossas falhas, todas as nossas ações, minhas, suas, de todos, Ele está tudo diante do Senhor, porque Ele é o excelentíssimo, Ele é o El Shaddai. Você não está brincando de igreja, você não está brincando de comunidade judaica, você está ali representando o reino dele, o Mera. Então ele está olhando, ele vai dizer: chega, se tu falar aquilo que eu não te mandei, irmão, já está na morta. Ele já está na morta. O barulho achou. E ele diz, Romanos 4,16: essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Hebreus 9:11-12: quando, porém, veio o Mashiach como sumo sacerdote dos bens realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, por meio do sangue de bode, nem de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Irmãos, quando você lê isso, pensa: você não é nada. Você é aquele verme da terra. Você é aquela barata que você odeia e passa, te amassa rápido. Irmãos, estão sérios. Se a gente não se conscientizar disso, vai chegar o dia da sua ação e você vai temer, você vai se desesperar, você vai correr atrás da palavra e não vai encontrar, porque tu tentando. Hoje ainda há tempo. Então, entrou ele no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Então, sem o sangue do Mashiach, sem uma conversão verdadeira, concluímos então, ele é, está dizendo, 1 João 2,2, a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios,
mas olha pelo mundo inteiro. E ninguém o ama. Outro dia o Senhor ia até pregar na mulher de Shabbat, mas o Senhor aproveitou da situação. O Senhor disse para mim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aí ele disse: que nação? Eu sou o Senhor. Monte, nenhuma. O Senhor disse para mim: nenhuma. Ele é o Senhor. Aí fica todo mundo: ah, o Brasil do Senhor. Nenhuma é. Essa é a verdade. Colossenses 1:20: e que havendo feito paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas sobre a terra e sobre os céus. Ora, não levou Deus em conta o tempo da nossa ignorância, mas agora, porém, ele notifica, lembra que você pode receber uma notificação de um homem lá de cobrança, de qualquer coisa, o Senhor está dizendo que ele nos notifica também. Você está sendo avisado também. Presta atenção. O Senhor está falando hoje para nós. Aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Yeshua, a nossa primícia. Então, irmãos, sem Yeshua, não haveria mais reconciliação da terra nem dos céus com Deus. E foi por meio do seu sangue que o mundo alcançou a propiciação dos seus pecados. Todavia julgará todos que não se arrependam. Então, está notificado. Está notificado. Ele titula essa mensagem: ficou: sem Yeshua não haveria mais reconciliação da terra com os céus. Não haveria. Então, nós somos notificados no dia de hoje, nessa paraxá, noite, depois da morte, que a gente se reconcilie, que a gente tome uma posição para poder realmente viver o que nos chama. Ser santo como Deus é santo. Para o Hashem. Yivarei Adonai Bispereta Yivarei Adonai Pareta Bingoleka Isa Adonai Parabelecha Dia sem legar Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Yeshua HaMashiach, Adonai, Mokshienu Yagah. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E no adiantado, Shalom. Bem-vindo para outro. Obrigado, na vida de Deus. E por você que nos está nos assistindo.